Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda live falando sobre a mulher de coragem. Quem é a mulher de coragem? A mulher de coragem é aquela que, em primeiro lugar, como nós falamos ontem, ela tem a disposição de buscar, de investigar. Ontem nós falamos sobre isso, despertar para um autoconhecimento, despertar para aquelas coisas que às vezes estão impedindo a mulher de avançar, despertar para as suas qualidades, para as suas virtudes, para os seus valores e para as suas habilidades. Despertar é conhecer, despertar é sair daquele local de comodismo, de acomodação, aquele local onde você já está habituada, que às vezes é um local doloroso, às vezes é um espaço onde você sofre, mas você já aprendeu a estar ali, o espaço onde você não opina, onde você não decide, onde você deixa que outras pessoas assumam a responsabilidade por você e pelas suas decisões. O lugar da acomodação muitas vezes é aquele onde você faz coisas que ferem os seus valores, você não tem coragem de se posicionar. O lugar de acomodação é aquele que a gente aprendeu desde a infância, que muitas vezes nós usamos exatamente para sobreviver e para permanecermos nos relacionamentos, nos círculos sociais, onde a gente gosta de estar, onde a gente quer ser aprovado, quer ser amado, quer ser bem querido, bem visto. Então muitas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, porque vivem nesse lugar de acomodação, esse lugar onde elas não sabem mais o que é que realmente querem, o que gostam, o que deixou para trás, quais foram os sonhos que abandonou pelo meio do caminho, ou quais os sonhos que nunca se permitiu sonhar. Há mulheres que nem sabem o que elas querem. Por quê? Porque elas não se permitiram sonhar. Elas entenderam que elas estavam ali para servir, elas entenderam que estavam ali para cumprir as suas funções e os seus papéis de filha, de irmã, de mãe, de cuidadora, de esposa. E aí então ela vai acumulando esse conhecimento ou essa percepção e ela se acomoda nessa situação e ela acha que tudo bem, tá assim. Ok, só que ela carrega dores, angústias, frustrações, saudade daquilo que nunca viveu. Então o lugar do despertar é esse. E hoje a gente segue aqui falando sobre essa mulher de coragem, que além de despertar para aquilo que precisa ser mudado na sua vida e para aquilo que precisa ser aperfeiçoado e para o que existe de bom, de maravilhoso, de extraordinário que Deus colocou nela, ela também precisa se fortalecer, fortalecer as suas decisões, fortalecer o seu posicionamento. Fortalecer fala de edificar, de criar uma raiz, uma sustentação para poder seguir, avançar naquilo que essa mulher deseja e agora já despertada daquele sono e daquela acomodação, ela sabe para onde ela quer ir, o que ela precisa fazer, o que ela precisa deixar e o que ela precisa agregar à sua vida. Então, despertada, ela precisa ter forças para se posicionar. E na chamada da live, aí a gente coloca assim, que o dizer não, o se posicionar, o ser firme nas suas decisões também é amor, também é uma forma de você expressar tanto o amor por si própria, quanto o amor pelas pessoas ao seu redor. Quando a gente diz somente sim, nós estamos primeiro dizendo não para nós. É lógico que existem muitos momentos na nossa vida em que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns sonhos, de alguns objetivos, porque existe algo maior pelo qual e para o qual nós vamos nos dedicar.
Mas abrir mão naquele tempo não significa desistir. Já acompanhei muitas mulheres que dizem assim, olha, eu tinha um sonho de estudar, eu tinha um sonho de viajar, eu tinha um sonho de me formar em determinada área, de atuar em determinada área. Ah, mas esse sonho ficou lá no passado, porque depois eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu tive que cuidar da minha família, eu era a irmã mais velha, eu era a irmã do meio, e eu não tive como seguir nessa direção, eu tive que abrir mão. E daí então essa mulher foi levando a vida dela dessa maneira, mas nunca pensou que chega sempre um momento em que a gente pode retomar algumas coisas. Aí você pode dizer assim, Mirtes, mas já é tarde, já passou tanto tempo, a gente não consegue mais realizar alguns sonhos. Talvez a gente tenha que reeditar alguns sonhos, mas é sempre tempo de avançar. Queridas, enquanto existe vida, enquanto existe a possibilidade de nós respirarmos, andarmos, criarmos e aprendermos, existe a possibilidade de você fazer algo surpreendente, novo na sua vida. Eu digo isso para você por experiência própria. Eu tive 3 filhas que eu amo profundamente, que me deram 2 netos maravilhosos. Eu amo essas minhas filhas e muitas vezes na minha vida eu tive que abrir mão de algumas coisas por elas. Elas eram pequenas, totalmente dependentes de mim. Não tinha como eu dividir essa carga, porque eu sou missionária, eu estive sempre ao lado do meu marido no ministério. Algumas mulheres, esposas de pastores e missionários que estão assistindo ou irão assistir daqui um pouco essa live, vão se identificar com isso. Há um momento em que a gente tem que abrir mão e tudo bem, só que nós podemos resgatar esses sonhos quando os nossos filhos crescem, quando nós cumprimos aquela parte da nossa missão. A gente precisa continuar caminhando, sonhando e andando. E eu digo para vocês que eu nunca imaginei que após os 50 anos eu fosse retornar ao campo missionário e eu fosse viver experiências como eu vivi no período que eu estive em Portugal. Eu nunca imaginei que aos 60 anos eu fosse aprender coisas novas, eu fosse romper desafios pessoais, limitações do meu temperamento, da minha personalidade, eu fosse criar coisas novas e eu fosse chegar a pessoas que eu jamais vi pessoalmente, e eu tenho feito isso. Então eu digo para você que é possível sair do lugar da acomodação e continuar sonhando e realizando coisas até o último dia das nossas vidas. E eu quero convidar você a essa reflexão, mas para isso nós precisamos nos fortalecer, fortalecer a nossa emoção, fortalecer o nosso autoconhecimento, fortalecer a nossa capacidade de dizer o sim e de dizer o não, de nos posicionarmos de uma maneira forte, de uma maneira intensa. Nós precisamos compreender que bondade sem limite é autoabandono. Muitas mulheres têm confundido os limites que precisam ser colocados com algo que elas entendem que é bondade. Não, eu sou assim mesmo, eu sempre fui boa, eu sempre fui uma pessoa tão altruísta, eu sempre abri mão, porque isso faz parte da minha essência, faz parte das suas virtudes e das suas forças, mas estabelecer limites é importante. Ontem eu falei um pouco sobre a questão dos sabotadores e falei também sobre as virtudes e forças. Existe um segredo naquilo que existe de bom dentro de nós, que a gente fala assim, não, mas é bom ser bondosa, é bom ser amorosa, é bom ser misericordiosa, é bom ser perdoadora. Sim, tudo isso é muito bom, tudo é virtude, tudo é força. Mas às vezes a gente superestima tudo isso e usa de uma maneira incontrolada. Vou dar um exemplo. É bom ser prudente.
Isso é uma virtude, isso faz parte das nossas forças. A prudência, ela faz parte das forças que nós recebemos. Mas muitas pessoas deixam de realizar muitas coisas. Por quê? Porque dizem assim, não, é melhor esperar um pouco mais, é melhor esperar um pouco mais. Estão usando de uma forma indiscriminada a prudência e deixando de lado algumas outras forças e virtudes que precisariam entrar ali, como por exemplo a coragem, que é o tema da nossa mentoria. A coragem de se posicionar, a coragem de se arriscar, a coragem de perder. Às vezes a gente vai fazer coisa e a gente vai falar, nossa, não deu certo, mas pelo menos eu tentei. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se vai dar certo. Você concorda comigo? Diz aí para mim se você concorda com isso. E a bondade, a generosidade, o altruísmo, muitas vezes são usados de uma maneira indiscriminada. Você não coloca limites. Então você acha que se você reservou, por exemplo, um valor para você fazer uma viagem, um passeio, mas alguém diz para você, você poderia me emprestar, você poderia me dar, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Aí você fala assim, não, porque eu sempre ajudei, eu sempre dei, eu sempre fui essa pessoa, se eu não fizer, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Então você abre mão do seu passeio, da sua viagem, daquilo que você programou, porque você acha injusto viajar quando alguém está precisando de alguma coisa que você poderia oferecer. E mais uma vez eu quero dizer, na mentoria a gente trabalha isso, saber separar o que é realmente urgente, o que é necessário e aquilo que muitas vezes as pessoas se acostumaram. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi que a gente ajuda a pessoa uma primeira vez e a pessoa vai ser muito grata. A gente faz alguma coisa por alguém a primeira vez, a gente até abre mão às vezes, né, de alguma coisa pelo bem do outro uma primeira vez e a pessoa vai ser imensamente grata. A gente muda a nossa rotina por uma pessoa e ela vai ser infinitamente grata naquela primeira vez. Na segunda vez, ela vai ser grata, ela vai falar, nossa, essa pessoa realmente é bondosa, é generosa, é atenciosa, é altruísta, porque ela, de novo, olha, ela já fez isso por mim uma vez e ela fez a segunda vez. A terceira vez, ela vai falar assim, já sei quem eu vou procurar, aquela pessoa, porque por 2 vezes ela me ajudou, ela vai me ajudar uma terceira vez. E ela vai ser grata? Vai ser grata. Mas já a gratidão daquela pessoa ela já começa a reduzir. Porque quando você faz uma coisa por alguém, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa já começa a entender que isso é um padrão. Na 4ª vez, ela nem vai pedir. Ela vai falar, olha, eu preciso disso. Você pode me dar? E não é um você pode me dar de pedido. Ela já está esperando que você vá fazer isso por ela. Na 5ª vez não existe gratidão. E daí, se você diz, olha, não posso, você já fez 3, você já fez 4, mas na hora que você diz, eu não posso fazer isso, ou desta vez eu vou dar prioridade a uma outra coisa, é o suficiente para a pessoa dizer, tá vendo? Eu achava que essa pessoa fosse boa, generosa, atenciosa e altruísta. Mas olha aí, é como todos os outros, chega uma hora que a pessoa sempre mostra a cara dela. Não sei se você já viveu alguma coisa assim. Eu já vivi algumas situações assim, já passei por algumas circunstâncias assim. No ministério a gente passa por muitas situações assim. Se você já experimentou alguma coisa nesse nível, em que você fez, se doou, foi altruísta, foi bondosa, mas chegou um momento você percebeu, olha, ali não há mais gratidão. Você tem que dizer um não, você tem que dizer não posso, e a pessoa se zanga com você, se entristece ou fica sem falar com você, ou então diz, tá, tudo bem, eu entendo, mas você percebe que ela saiu dali muito chateada, porque realmente ela acreditava que você ia fazer. Já viveu isso? Se já viveu, coloca aí no chat para eu ver. Olha, eu já vivi isso, eu já experimentei isso, ou eu já vi alguém que passou por isso. Olha aí, ó, a Cristina
Está dizendo que ela sim já passou. Eu já passei, eu sei que muitas pessoas já passaram. Se você passou, escreve aí pra gente. Porque dizer não, colocar limites também é um ato de amor. A bondade sem limites acaba sendo um autoabandono. Você abre mão de si própria e dos seus sonhos, dos seus objetivos pelos outros. Ser altruísta, ser amorosa e ser bondosa são características dos discípulos de Cristo. Mas você sabe que até Jesus disse não, não é? Até Jesus se retirou em alguns momentos que as pessoas achavam assim, nós vamos lá porque Ele estará lá e Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos dar pão, e Ele vai nos atender. E Ele falava assim, olha, eu vou me retirar. E entrava num barco, ou ia para uma montanha, ou ia para um espaço reservado, para que Ele pudesse descansar, para que Ele pudesse ter uma comunhão com Deus, para que Ele pudesse cuidar do seu espírito, assim como todos nós também precisamos. Se o próprio Jesus, houve momentos em que Ele disse, não, neste momento eu vou cuidar de mim, neste momento eu vou ter a minha comunhão com o meu Deus, neste momento eu vou me reservar, porque nós não podemos, porque nós trazemos isso como uma crença. Uma crença é um mapa que está lá no nosso consciente e no nosso inconsciente. Quando aciona esse pontinho que dispara o nosso percurso nesse mapa, a gente vai por ele. Então, se você acredita que se você disser não, as pessoas vão ficar chateadas, quando você tiver que dizer não para alguém, a sua mente logo vai disparar o início do percurso dessa crença e vai dizer assim, eu não posso dizer não, porque olha, aquela pessoa precisa de mim, aquela pessoa ela é importante para mim, eu sempre fiz e se eu não fizer agora a pessoa não vai entender. Disparou aquele circuito que começou a caminhar e você vai sair no mesmo lugar, você vai abrir mão dos seus sonhos, dos seus pensamentos, dos seus objetivos para atender a necessidade de uma outra pessoa. Você aprendeu isso desde criança, não é culpa sua, você de alguma forma foi tendo que sobreviver e fez isso e aprendeu a fazer isso, e aprendeu a abrir mão, e aprendeu a renunciar, e aprendeu que deixar o que é importante para você pelos outros é um ato de bondade, é um ato de generosidade. E você foi então vivendo durante toda a sua história assim. Eu sei que existem mulheres aqui que sabem exatamente do que eu estou falando, exatamente dessa dificuldade de colocar esses limites, de estabelecer esses limites. A gente aprende desde cedo, às vezes pela história familiar, pela cultura em que nós vivemos, pela fé, né, pela religião, porque também isso vai trazendo para nós alguns tipos de crenças e pensamentos que às vezes são completamente diferentes daquilo que Jesus imaginou, mas a gente passa por isso. Então a gente aprende que dizer sim, que atender o outro, estar disponível, estar sempre ali para as pessoas é um ato de bondade, de generosidade, e você considera então que você é boazinha. Talvez de comparações lá da sua infância. Ela é tão boazinha, olha, a irmã dela é tão rebelde. E quando você é comparada com alguém num nível de elogio, você começa a achar que isso, então eu vou continuar assim porque eu vou ser melhor do que o outro. Muitas vezes inconscientemente. Outras vezes era sempre criticada, mas nos momentos em que abria a mão de alguma coisa por alguém, aí você fazia o quê? Você se manifestava fazendo uma bondade, abrindo a mão, buscando alguma coisa para alguém, e aquela situação meio constrangedora que você já tinha vivido, a crítica que você já tinha recebido, foi substituída por um muito bem, é assim que você deve ser. Meninas boazinhas fazem desse jeito, meninas boazinhas agem dessa maneira. Menina tem que ser boazinha, menina não pode ficar falando
quando os adultos estão falando, menina, tem que ser comportada, e daí você traz isso. E você entende que é esse seu papel na vida, ser boazinha. Responde aí para mim. Você conhece alguém que vive nesse padrão da mulher boazinha, da generosa, da que abre mão, da que faz tudo por todos? Conhece pessoas que vivem nesse padrão? Você mesma vive nesse padrão? Isso vem lá desde a infância. E isso traz à tona, e daí eu vou falar então dos sabotadores. Traz à tona um sabotador que chama prestativo, que é aquele que faz tudo por todos, aquele que está se doando o tempo todo, que acha que é assim que vai ser aceito, que vai ser amado, que vai ser respeitado de alguma maneira, que vai ser acolhido, é dando, é se entregando, é fazendo pelo outro, é abrindo mão de si própria, que vai ser aprovado. Qual é o padrão dessa mulher que é boazinha e que tem lá por trás dela muitas vezes esse sabotador que chama prestativo? É aquela que evita conflitos. Então, se alguém vem e fala alguma coisa e ela percebe assim, não, aqui já vai um conflito, ela fala, deixa pra lá, faz do jeito que você quer. Não, olha, eu prefiro evitar problemas, então não tem problema, eu abro mão, eu deixo pra lá, em outro tempo eu faço. É melhor você ficar com isso do que eu abro mão. É a mulher boazinha, o padrão da mulher boazinha, daquela que tem medo de desagradar. Eu não quero que a pessoa fique chateada. Será que se eu desistir disso, será que se eu falar isso, será que se eu agir dessa maneira a pessoa vai ficar chateada comigo? Será que ela vai entender? Ela tem medo de desagradar, é o padrão da mulher boazinha. É aquela que confunde amor com sacrifício. Ela acha que se entregar, se doar, abrir mão é amor, é ato de amor, mas ela sente culpa. Ela fala assim, eu não posso me posicionar, porque se eu me posicionar, eu estou errada, porque aquela pessoa ela precisa disso, ela precisa desse apoio. É aquela que aprendeu que amor é uma coisa pela qual você precisa pagar. Custa caro ser amada, é algo que eu preciso dar para eu poder receber, eu preciso fazer se eu quiser que as pessoas me aceitem, eu preciso abrir mão se eu quiser ser bem vista no meu meio, na minha família, na minha igreja. Então esse é o padrão da mulher boazinha. E o preço disso é o quê? É que essa mulher vive ressentida. Essa mulher vive cansada emocionalmente, muitas vezes fisicamente. Essa mulher já nem sabe mais qual é a sua identidade. Quem sou eu? O que realmente eu gosto? O que realmente eu preciso fazer? Tem um filme, que é um filme que é com Richard Gere, que chama Noiva em Fuga. E eles, o casal lá, esqueci agora o nome da atriz que atua com ele, que é a mesma que já tinha atuado com ele em Uma Linda Mulher. A Noiva em Fuga, ela reflete exatamente a história dessa mulher que foi sempre abrindo mão na vida dela para ser amada, para ser aceita. E quando ela então estava com alguém que parecia que era um amor imenso e ela decidia casar, quando ela chegava naquele ponto de subir ao altar, ela não tinha coragem, ela saía correndo. Por quê? Porque ela não sabia se realmente era isso que ela queria, era aquela pessoa. E durante o filme, então, ela vai descobrindo que são vários padrões que mostravam que ela tinha perdido a identidade. Ela não sabia do que gostava, o que ela gostava de comer, em que lugares ela gostava de ir, qual era o lazer que fazia o coração dela pulsar de alegria. Quais eram os sonhos que ela tinha, o que ela gostaria de fazer na sua vida profissional. Para cada relacionamento que ela ia entrando, ela assumia uma personalidade, uma mulher que perdeu a identidade, a figura da mulher boazinha, aquela que não sabe o que quer, aquela que diz que tá tudo bem, você decide, o que você fizer para mim tá bom, o que você escolher tá ótimo.
E às vezes lá dentro ela tá pensando, nossa, eu queria tanto que fosse diferente, em vez de flor eu queria um jantar, porque flor morre, né? O jantar às vezes cria uma memória muito mais bonita, eu preferia uma roupa, uma joia, eu não gosto dessa cor, mas tudo bem, a pessoa sempre me vê com essa cor, porque tudo que eu ganho é dessa cor. Uma vez uma pessoa me estava usando uma bijuteria, que era uma bijuteria bem exagerada assim, e alguém passou e falou assim, nossa, isso não tem nada a ver com você. E a pessoa, no padrão da boazinha, né, a mulher no padrão da boazinha, ela disse assim, eu também não gostei muito, mas eu ganhei de tal pessoa e eu uso para agradar essa pessoa, mas ela não gostou, ela não se sentia bem, e quando alguém mencionou, ela se sentiu muito mal. E isso é o padrão da boazinha. Percebe isso, querida? Nós precisamos nos fortalecer para ter estrutura para dizer não com graça, para dizer sim com certeza, com convicção, para escolher quais guerras nós vamos lutar e quais guerras nós vamos deixar ir, para nos posicionar quando alguém perguntar do que você gosta, eu gosto disso, do que você não gosta, eu não gosto disso. Para dizermos o que faz bem e o que faz mal para nós, para dizermos que nós também precisamos de atenção, de cuidado, que nós não queremos só dar, nós queremos receber também. Então o padrão da mulher boazinha só vai ser quebrado quando essa mulher se fortalecer, despertar para conhecer quais são os sabotadores, o que é que impede a sua vida de avançar, para compreender quais são as suas forças, virtudes, qualidades, que coisas lindas existem dentro dela e que ela pode trazer à tona e usar, colocando os devidos limites, mas com toda a sabedoria e graça. Ela precisa despertar para isso, mas ela também precisa criar uma estrutura onde ela permaneça firme, ainda que ela desagrade a alguém. Ainda que no primeiro momento a outra pessoa reaja de uma forma que não seja boa, permanecer firme para dizer, não tem a ver comigo, tem a ver com o fato de que eu acostumei as pessoas dessa maneira e agora elas precisam compreender que eu estou buscando viver as coisas que são importantes para mim. Mirtes, isso é egoísmo, isso é anticristão, isso é antibíblico. Nunca foi, nunca foi. Se nós não sabemos dizer o sim e o não, então por que Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, é isso que a palavra de Deus nos diz. A gente diz, tá, tudo bem, mas não está bem lá dentro. Você está num turbilhão de tristeza porque não é o que você queria, não é para o que você se preparou, entende isso? Você precisa se posicionar e se fortalecer para que você tenha estrutura para dizer o não com graça e ter a tranquilidade para esperar que aquela frustração que você causou ou que você sofreu vai passar. E quando passar, um relacionamento se torna mais maduro, mais forte. É exatamente esse o ponto que a gente precisa chegar. O sabotador prestativo está ali para tentar te proteger de conflitos, tentar te proteger de rejeição, tentar te proteger de várias coisas. Mas ao mesmo tempo ele faz com que você se anule, se autoabandone, com que você deixe de fazer coisas que são importantes para você. E isso vai gerar um ressentimento, isso vai gerar tristeza, isso vai gerar relações que são superficiais, relações que estão baseadas no que você pode dar. E que quando você se posiciona, aquela relação fica de alguma maneira abalada. Isso faz com que você adoeça emocionalmente e se torne uma mulher sem identidade, que se abandonou em algum tempo da sua história. Quer mudar esse padrão? Você quer se fortalecer de verdade? Então você precisa assumir a responsabilidade emocional por você mesma. Precisa se autorresponsabilizar pelas suas decisões. Precisa saber parar, avaliar
e saber dizer quem é você, do que você gosta, do que você não gosta, o que você quer e o que você não quer, o que você aceita e o que você não aceita na sua vida, se posicionar com firmeza, criar uma estrutura baseada na qual você vai poder dizer o sim e o não para todas as coisas que acontecem na sua história. Se fortalecer é se sustentar firme, mesmo que haja um desconforto em alguma situação. É escolher viver a sua verdade. A sua verdade é o quê? É aquilo que você realmente acredita, são os seus valores, são os seus sonhos. Escolher viver isso, mesmo sabendo que você não vai agradar a todas as pessoas, porque nem Jesus agradou todas as pessoas. Então pensa nisso. Você pode alinhar a sua fé, a sua emoção e a sua ação de uma maneira que você se torne forte para tomar decisões, para se posicionar e para crescer e avançar em todas as áreas da vida. E mulheres fortes são mulheres que se tornam referenciais. Filhos precisam de uma mãe forte. Porque quando a mãe é aquela que não tem coragem de se posicionar, muitas vezes os filhos sofrem as consequências da incapacidade da mãe de tomar decisões. E isso então não gera neles ou não traz para eles um referencial de alguém que se posiciona com força, de alguém que é um referencial de coragem. Nós podemos mudar essa história, nós podemos fazer essa transição para uma vida onde a gente consegue estabelecer quais são as coisas importantes na nossa vida. Para isso, então você precisa se fortalecer. E o fortalecimento é um processo. Você, cada vez que você faz, pensa num exercício. No primeiro dia que você vai para uma academia, por exemplo, você volta com os seus músculos tremendo, você tem dores imensas pelo seu corpo. O segundo dia já começa a quebrar um pouquinho, dali um pouco você vai e você tem uma ânsia, um desejo de estar ali. Por quê? Porque agora você já consegue lidar com isso. Fortalecimento é processo, é um processo de você ir passando pelo desconforto até chegar àquilo que realmente precisa ser. Então, fortalecer é importante e é um processo. É possível fazer isso sozinha? Sim, mas se você tiver alguém ao seu lado, fica muito mais fácil. Então, eu estou aqui te propondo ajuda, estou aqui porque eu sei que você pode se fortalecer e eu estou para te ajudar nessa jornada e nessa caminhada, que é uma jornada para o amadurecimento pessoal, emocional, espiritual e de tudo na nossa vida que vai nos levar a isso. Qual o primeiro passo? Então agora eu vou falar especificamente para mulheres, embora eu tenha falado para mulheres aqui o tempo todo, eu sei que há alguns homens que estão aí ouvindo também essa live, né? Eu sei que alguns estão acompanhando, mas eu quero falar com você, mulher. Aqui em cima, na bio da página do Instagram, né, da Mirth Santos Mentora, tem um link que leva você direto para um grupo um grupo do WhatsApp, que chama Mulher de Coragem. E nesse grupo eu vou colocar todas as informações sobre essa mentoria que eu vou começar no mês de fevereiro, tá certo? Então você pode entrar no grupo, eu vou autorizar a sua entrada, eu não deixo o grupo aberto porque infelizmente, tanto nos meus grupos e para quem conhece a minha irmã, a Vera, que atua junto comigo e eu atuo junto com ela, né? Nós nos auxiliamos aí nos nossos processos de mentoria e treinamentos. Muitas pessoas têm entrado com intenções erradas, então vão lá e às vezes querem colocar coisa de jogo e tal, e a gente então agora bloqueia e autoriza a entrada. Então você vai clicar aqui, é só esperar, eu vou olhar lá o seu número e vou autorizar a sua entrada no grupo. Nesse grupo eu coloco as informações sobre a mentoria, ali eu vou oferecer cupons, tá certo? Para
reduzir um pouco os custos dessa mentoria para quem está no grupo. E ali, na segunda ou na terça-feira, eu vou colocar um teste para todas as mulheres que estiverem lá no grupo Mulher de Coragem. Eu vou colocar um link para você fazer o teste e descobrir quais são os sabotadores que possivelmente estão aí agindo na sua vida, te impedindo de avançar, dificultando a sua jornada. Então você vai receber isso só no grupo de WhatsApp. Então é o primeiro passo. Você quer participar, você quer saber mais, você quer conhecer, você quer conteúdos exclusivos que falam sobre esse tema? Entra no grupo do WhatsApp, tá certo? Lá eu vou colocar as informações. E na segunda-feira eu vou mandar para lá dentro do grupo quais são os custos, qual é a data prevista para começar, qual vai ser o processo, até que dia as pessoas podem se inscrever para a mentoria, tá bom? Aqui, ó, junto com a gente tem várias mulheres que já passaram por mentorias comigo. Então você pode perguntar para elas, olha só, vale a pena? Vale a pena participar? E elas vão te dizer se sim ou se não, e eu tenho certeza que ela vai dizer para você que sim. Olha que legal, olha, já tem aí, a Jô tá falando, eu quero. Ótimo, eu estou aqui para te ajudar, vou te chamar, vou te mandar logo no privado, entra lá no grupo se você não entrou ainda, clica no link do WhatsApp, ele vai te mandar direto para o grupo e eu vou autorizar a sua entrada e lá eu vou colocar todas as informações, tá bom, minhas queridas? Ainda nós vamos ter mais uma live desse padrão e depois eu vou fazer então uma masterclass, alguma coisa maior para vocês, fazendo aí um apanhado de tudo isso e daí a gente vai fazer no YouTube. Eu vou dizer para você, se você ainda não me segue aqui na Mirth Santos Mentora, vai lá e me segue para você poder receber sempre os meus conteúdos, você acompanhar o meu trabalho, o meu ministério. Vai lá e me segue se você ainda não me segue no Instagram, tá bem? E se não está inscrita no meu canal do YouTube, então vai lá também, facinho, Mirth Santos Mentora, não tem diferença, Facebook, Instagram e o YouTube, os três têm a mesma, você me encontra do mesmo jeito, Mirth Santos Mentora, e eu vou estar lá para você e vou te responder todas as suas dúvidas. Eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui comigo, eu sei que para vocês tem sido, né, algo que também tem trazido aí respostas, direção. Eu recebi hoje no Instagram só com a postagem, né? Uma pessoa já foi lá e falou, que resposta de Deus. Certamente ela estava precisando dessa resposta. E é isso mesmo, sabe? Deus alcança a gente por todos os instrumentos que existem no mundo, existem na terra, e eu agradeço muito quando Ele faz da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus objetivos, da minha missão e do meu propósito, uma resposta para a vida de pessoas como vocês. Então, olha, Gera tá aí, obrigada Gera, tão bom te ver, Jô, a Solange, Roseli, Márcia Regina, Laís, Cristina, Dora, Zilmar, Nelma Guimarães, Zilmar Guimarães, elas todas já fizeram comigo mentorias, viu gente? A Ira Maia, Ira Mariana, deve ser isso. Eu às vezes enxergo mal, viu? Depois dos 40 a gente enxerga mal, então desculpa se eu erro seu nome. Emanuele tá aí. A Jo falou, Mirth, eu estou tratando uma depressão e ansiedade. Por muitas vezes não me posiciono, aí fico triste, acuada, achando que não sou nada. Continua tratando, viu, minha querida, a sua depressão, a sua ansiedade e juntando, unindo o acompanhamento, o tratamento que você está fazendo e mais essa mentoria, você vai ver que você vai avançar muito. Como eu disse ontem, né? E toda a minha mentoria é baseada
na psicologia positiva, e às vezes a gente tem alguns preconceitos com o nome psicologia positiva, porque parece uma coisa muito esotérica, parece uma coisa muito, né, de meditação transcendental ou coisas desse tipo. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a psicologia positiva, o que ela faz? Ela não vai tratar desses sintomas ou dessas situações como a ansiedade, a depressão. Ela vai, na verdade, atuar potencializando o que existe de bom, os caminhos para você construir uma firmeza emocional, uma firmeza psicológica, para você usar o que existe de melhor em você para tornar a sua vida e a vida das outras pessoas e tudo ao seu redor muito mais leve, muito mais bonito. É uma jornada que leva você não a focar no que está te levando à tristeza, mas a focar naquilo que pode te levar à realização, à alegria, ao contentamento, a sair de toda essa situação. Então, Jo, eu espero você, tá bem? Eu vou mandar uma mensagem para você no privado. A Elisa, minha filha, tá aí também. Joaquina Felipe, que bom, meu amor, te ver aí. A minha filha Juliana também entrou. Olha só, tá vendo? Minhas filhas estão aí me ouvindo. Mariângela já tá lá no grupo também com a gente. Eu espero vocês. Na nossa próxima live, eu vou colocar o horário aí nos grupos, vou divulgar aqui. Então vai acompanhando minha página aí no Instagram, que você vai receber as notícias de quando vai ser a minha próxima live e quando que a gente vai trazer aí uma outra masterclass um pouco maior falando sobre esse tema. Logo a gente vai estar juntinho aí. Olha lá, Jux Ferreira é minha filha com meu netinho lá no colo, né? E ela tá falando que é um prazer te ouvir. Eu falei aqui, Juliana, Elisa, que estão aí, né? Falei que eu amo vocês, amo minhas filhas, amo meus netos. É uma alegria para mim poder saber que minha família apoia meu ministério. Meu marido também tá aí, o pastor Oswaldo. Eu vi passando aí também o nomezinho dele. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê então na nossa próxima live falando sobre esse tema, mulher de coragem. Porque Deus me deu uma missão e um propósito. E essa minha missão é ajudar mulheres a viverem uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida mais completa em Jesus. E avançar em tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então, estou aqui para vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima live. E compartilhe essa live com outras pessoas.